Oi pessoal, a gente vai falar hoje sobre um assunto que eu achei muito interessante, que eu acho que muitas pessoas já possam ter passado por uma experiência como essa, ou ter sentido algo assim, mas não sabem o nome para isso. E eu acho que é um assunto bem gostoso da gente tá trazendo e se aprofundando um pouco mais, vendo o que a gente pode estar fazendo para estar cuidando mais da nossa criança interior, dos nossos estados de ego aqui, para que a gente possa estar vivendo com qualidade. Então, o assunto de hoje é síndrome do impostor. Quando a gente fala sobre síndrome do impostor, vocês podem falar, nossa, síndrome do impostor, que negócio é esse, né? O que é isso? Mas imagina só, se você já não se pegou pensando algo assim, eu acho que eu não vou conseguir fazer isso, eu não posso fazer isso, eu acho que eu não sou bom o suficiente. Você recebe uma promoção, putz, eu acho que só ficar esperando o momento certo para alguém achar que eu não vou dar conta disso aqui. Ou você tem um novo emprego e aí você fica se questionando, será que eu vou dar conta? Será que eu não vou dar conta? Eu tô me sentindo um pouco incompetente, mas você esquece de tantas outras coisas, de tantas outras realizações que você já fez com sucesso e tudo mais. E aí, o que é o grande problema disso? Você acreditar nisso que você está imaginando e acabar se boicotando e não conseguir ter sucesso, não conseguir chegar onde você gostaria de chegar. Ou se chegar, você sempre fica com um fantasma de um medo, de uma insegurança muito grande. Então, o que é isso, né? Essa síndrome do impostor? Essa síndrome do impostor, esse termo foi criado por uma psicóloga chamada Pauline Rose Clance, em 1978. E o que ela falou? Por que ela falou desse assunto? Porque ela mesma teve essa sensação de sentir uma fraude na sua pós-graduação. E ela não conseguia explicar por que tinha isso. Então, a definição estrita mesmo dessa síndrome é o seguinte: indivíduos de alto desempenho que são marcados por uma incapacidade de internalizar suas realizações e um medo persistente de serem expostos como uma fraude, ou seja, me sinto uma fraude, resumidamente. Então, o que a gente pode pensar? Tá bom, eu acho que eu já tive isso. E aí, que mais eu posso saber sobre esse assunto? São pessoas que têm uma tendência a fazer uma autossabotagem. Então, elas não acreditam no potencial, elas não acreditam que vão dar certo, elas não acreditam que possam ser promovidas, elas não acreditam no seu próprio recurso. E nisso, elas se sabotam, criam um ciclo de autossabotagem muito grande. A pessoa ela cria uma percepção de si mesma, de uma incompetência ou de ser uma pessoa insuficiente, que ela não vai dar conta de fazer o que ela deve fazer, ou que ela está sendo contratada, ou enfim, se dispondo a fazer. Não é importante lembrar, isso é bastante importante, porque eu imagino que muitos de vocês estejam se identificando, eu já me identifiquei em situações assim, já senti isso, e ok, tem a ver com a minha história, tem a ver com a nossa história, tem a ver com a nossa forma de criação, tem a ver com o nosso ambiente, tem a ver lá atrás com a nossa primeira infância, segunda infância, mas ok, não é uma doença, tá? Não é classificado pelo CID, pela Classificação Internacional de Doenças, não é, mas é uma desordem de autopercepção. Sendo uma desordem, se você não cuida, ela pode escalar e escalando você pode realmente adoecer por conta disso. E se auto-sabotar e não chegar no sucesso que tanto almeja. Então, é uma pessoa que tem uma autopercepção de uma falsidade intelectual, ou seja, de ser, portanto, essa fraude que eu tô falando para vocês. A pessoa que tem essas sensações, ela não consegue aceitar e admitir suas conquistas e seus elogios. Se ela recebe um elogio, ela já refuta, ela já devolve, ela fala, não, você que é muito bonzinho, você que está tentando me agradar, não aceita, pois ela acredita no quê? Que todo o seu sucesso se deve à sorte ou ajuda de terceiros, e não ao que ela mesma se propôs a fazer. O que mais a gente vê dentro das características dessas pessoas? Pode estar ligada ao sentimento de insegurança, medo do sucesso, medo do fracasso e, consequentemente, é uma pessoa que auto-sabota o tempo inteiro. São vítimas, essas pessoas, né, de um ambiente infantil de muita cobrança, de muito autoritarismo, de pessoas que têm um pai crítico muito grande, né? Então você tem que isso, você tem que aquilo, você deve isso, você deve aquilo, e cresce tendo que ser forte, tendo que ser perfeita, tendo que ser esforçada. Então avaliem isso, né? O que está aí dentro da tua história. E elas são pessoas que jamais acreditam no sucesso da sua inteligência, né? Da sua competência, da sua habilidade.
e elas temem que a qualquer momento essa sua pseudo-incompetência vai vir a ser descoberta. E por mais que você tenha know-how, por mais que você tenha informação, por mais que você seja credenciado a fazer algo, você sempre acha que você não está qualificado, ou que você precisa de mais treinamento, ou que você precisa de mais coisas para estar fazendo aquilo que você se propõe a fazer. Então, sempre pode estar, sempre é muita coisa, né? Mas grande parte das vezes são pessoas que ficam com discursos autodepreciativos, têm uma necessidade constante de reavaliar sempre o seu próprio trabalho. Então, eu fiz isso, deixa eu ver de novo se ficou bom. Será que podia estar melhor? Será que eu poderia fazer isso de uma outra forma? Essas pessoas elas acabam fugindo de situações que a coloquem no centro das atenções. Muitas vezes elas trabalham além do necessário e têm medo de ser descobertas como essa pseudo-fraude que elas acreditam ser. Então, o que acontece? A gente precisa estar olhando para esse tipo de padrão de síndrome, né? Lembra, entre aspas, síndrome não como doença, mas como uma disfunção, como algo que a pessoa precisa olhar com mais carinho. Ela está ligada à capacidade, às suas habilidades e não ao merecimento, né? Um nível alto de cobrança na infância, como eu já disse, vai causar uma sensação como essa, de que não é merecedora, de que não vai dar conta, e que acaba ficando à mercê desses pensamentos, dessas crenças. Então, o que é importante a gente ficar sempre atento? Como a nossa mente funciona. Lembra, eu sempre falo, cuidado como a nossa mente funciona, tanto que o meu trabalho está focado nisso, o meu curso está focado nisso. Aprenda a ter qualidade de vida como? Entendendo sua mente. Se a gente não entende o que acontece dentro da nossa mente, a gente vai ficar com esses fantasmas do passado, dessas crenças, de crença que eu tenho que ser merecedor de toda aprovação, de todo respeito, de ter que ser forte, de ter que ser esforçado, de ter que ser perfeito, de ter que ser apressado, de agradar todo mundo, entre outras tantas crenças. Tantas disfunções cognitivas que a gente tem, são todos frutos lá de trás do que a gente aprendeu, do que a gente não necessariamente que alguém falou para você fazer, mas você entendeu que tem que agir dessa forma. Então, existe uma falta de autoconsciência, existe uma falta de uma percepção da realidade, e isso vai fazer com que fique cada vez mais intenso essa síndrome do impostor. Por isso que eu gosto sempre dessa fórmula aqui. Realidade é igual a fatos vezes a interpretação dos fatos. Portanto, se eu olho para a minha realidade sempre pautada em fatos, então vamos ver. Poxa, eu fui chamada para ser professora de uma universidade. Se você foi chamada é porque você é competente, senão a pessoa não te chamaria. Ai, mas eu não vou porque vai que me descubram que eu não sei. Você não sabe tudo. Outro dia eu ouvi alguém falando alguma coisa assim, como se fosse... cada um tem a sua fatia do bolo. Ninguém come o bolo inteiro, ninguém sabe tudo. A gente tem pedaços, a gente tem fatias. Pensa numa pizza. Cada pedaço de pizza não é igual, por mais que você peça no mesmo sabor. Cada um vai saber um pouco de alguma outra coisa. Então tá tudo certo, você não é uma pessoa que tá vindo com obrigação de saber tudo, tenho que saber tudo. Você tá aqui para aprender, né? E saber da nossa própria ignorância é ótimo, que bom. Se faz de você uma pessoa humilde e sabe que a gente sempre pode saber mais, né? Isso que é muito legal. Então, cuidado com o que você faz com a interpretação dos fatos, porque isso vai tornar a sua realidade produtiva ou improdutiva. Então, essas pessoas, o que elas fazem? Elas acabam vivendo num automatismo muito grande e dentro desse automatismo elas acabam ignorando de fato quem elas são. Por isso que eu sempre falo para vocês, quem eu sou, o que eu quero, o que eu não quero, porque senão você vai entrar nesse ciclo constante. Então, o que a gente tem que procurar estar fazendo? Não ficar se comparando. Lembra que eu falei, cada um come um pedaço de bolo, cada um tem a sua fatia de pizza, cada um tem um nível de conhecimento. E quanto mais eu puder saber, legal, mas eu não sei tudo, né? A gente não sabe tudo. E ser humilde o suficiente para reconhecer isso, que legal, né? Não se comparar, portanto, com colegas. Cheque sempre a realidade. É isso aqui que eu tô falando, fatos. Lide com fatos e não com a interpretação que você faz dos fatos. Avalie se os seus pensamentos fazem sentido ou não. O pensamento ele precisa ser útil, gente. Se o pensamento não é útil, ele não serve. Ele não vai te levar para onde você quer, ele não vai te levar para uma sensação de bem-estar, ele não vai te levar para uma melhor comunicação com você mesmo e com os outros. Então, cuidado com isso. O que você pensa? Cuidado com o que você pensa, porque é você que pensa, ninguém está pensando por você. Então, presta atenção. Escute os feedbacks, escute o que as pessoas falam de você.
Se uma ou mais pessoas falam de coisas boas de você, acredita, é verdade. Se falam coisas ruins, também é verdade. Mas, brincadeira, mas acredita, gente, acredita no seu potencial. Não fique na defensiva. E não fique achando que você sempre tem que ficar dando o seu melhor, porque isso é o segredo da gente ter problema emocional. Você querer ser autossuficiente, você ser autoexigente demais. Cuidado com isso. Então, reconheça seus talentos, reconheça seus pontos fortes, reconheça quais são suas crenças limitantes e trabalhe suas crenças fortalecedoras. Faça sempre uma atualização do seu mundo interno. Eu sempre brinco, se você tá com um celular ou com um computador e fica dando pau, é porque você não tá usando a atualização que ele pede para você atualizar, ele vai travar. A mesma coisa na nossa cabeça. Se a gente não faz uma atualização do nosso mundo interno, você vai ficar preso no que tinha lá atrás, no passado, e não no que é hoje. O que você tem hoje? Você não tem mais um pai crítico, você não tem mais uma mãe crítica, você não tem cobrança, você não tem julgamento. Você tem se você continuar se dando isso, ou escolhendo parceiros que façam isso com você. Então, escolha bem os seus parceiros, sejam eles afetivos, sejam eles profissionais, sejam eles amigos. Né? Então, cuidado com a cobrança, cuidado com o nível de cobrança que existe dentro de você, porque fora é uma escolha você continuar nesse ambiente ou não. Pare de estabelecer padrões inatingíveis, porque nós somos humanos, todos nós erramos. Se não der para dar conta disso, busque ajuda de um psicólogo, vá se trabalhar para buscar esse autoconhecimento, isso é bastante importante. Trabalhar também o corpo, fazer um yoga, relaxamento, meditação, atividade física, tudo isso diminui o estresse. Então, o que a gente está falando? A gente está falando de que a gente precisa ter tempo para promover mudança. Tempo requer determinação, persistência, insistência, perseverança, repetição. Então, quando a gente fala de tempo, eu tô falando de desempenho e tempo. Eu acho muito legal isso aqui, porque quando a gente fala de mudanças, todo mundo fala, mas eu não vou dar conta, eu vou ser sempre assim, eu não vou conseguir. Então, ó, tempo e o teu grau de desespero. Aqui tá o teu estado atual. Quando você entra mais em contato com o que está acontecendo com você, tendo mais consciência, o que acontece? Você vai entrar num vale de transição. E quando eu tô nessa transição, entrando em contato com as minhas limitações, entrando em contato com as minhas crenças, entrando em contato com a minha dor, a gente brinca que fala que entra no vale do desespero. Você fala, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta, isso, aquilo. Então é como se você tivesse, tem gráficos que a gente fala assim, você começa super otimista, eu vou dar conta, eu vou fazer terapia, eu vou fazer o treino, eu vou fazer isso, eu vou fazer um novo negócio, vai dar super certo, eu vou ficar super animado, excitado, empolgado, eufórico, aí você vai ficando ansioso, porque você vai vendo que é muita coisa, porque acha que tem pessoas melhores do que você fica se comparando, você fica achando que não vai dar, você fica se boicotando, você fica se sabotando, você fica negando, entra em medo, com muito medo, entra no desespero, tem um pânico, pronto, desanima totalmente. Entrou lá no vale do desespero, que é isso aqui. Só que daí, conforme vai passando o tempo, você vai subindo e entrando num estado desejado. Ok? E esse estado desejado, você às vezes vai demorar um tempo para sair, você fica lá num desânimo, tem pessoas até que deprimem nessa fase, mas aí você começa a olhar para onde você quer ir, olhar com dados de mais realidades, dados mais factuais, você começa a ter esperança novamente e entra num ciclo de otimismo, entra num looping positivo. Então é isso que eu desejo para vocês. Avaliem se vocês são impostores, né? Essa síndrome de impostor eu acho muito legal, não considerando como doença, mas como algo a ser trabalhado. Eu acho que é muito importante a gente considerar que existe um tempo para a gente estar buscando melhoras. Existe um tempo para a gente estar aprendendo coisas. E vai ter um tempo onde você vai entrar num desespero. Que ok, tá tudo certo, porque nós somos seres humanos. Se você continuar num nível de exigência, num nível de perfeccionismo, num nível de cobrança alto, aquela história, né? Quanto mais alto, maior o tombo. Então, ajusta isso. Seja mais flexível, seja mais empático com você e se trate com mais amorosidade. Vambora, vamos deixar essa síndrome de impostor de lado e valorize-se, seja quem você é e reconheça que você é só um ser humano. Lide com a sua vulnerabilidade, porque sermos vulneráveis faz com que nós sejamos humanos, e sejamos humanos é maravilhoso. Eu não sou melhor que ninguém, você não é melhor que ninguém, e a gente tá aqui nessa vida para aprender, sem julgamento, sem crítica, sem cobrança, mas com clareza, dê consciência. O que dá para melhorar, o melhor, o que não dá, eu tento criar opções para estar buscando ajuda, se não dá nesse momento, eu vou aceitar. E assim que eu puder estar mais inteiro, menos desesperado, menos depressivo, menos triste ou menos desanimado, eu vou estar escalando e vou saindo dessa curva do desespero. Então vamos embora, vamos trabalhar, pessoal, pra gente sair dessa síndrome do impostor, ok? Até!